Muito bem. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 18 de novembro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento virtual eu, presidente Isabel Mil, Dr. Rogério Nomura, Dr. Odilo Sossolotti, Dr. Rubens Neves e representante fiscal, Dr. Tiago Murbach. Registro também a presença dos advogados que farão sustentação oral e acompanhamento dos processos, Dr. Elder Masaki Kanamuro e doutora Vanessa Nasser. Bom, senhores, dando início aqui aos trabalhos, vamos começar pelo processo 40.47.547, Santronic Indústria, processo de minha relatoria. Doutor Elder, eu vou pedir para aguardar só um minutinho, só para poder abrir aqui o relatório. Bom, nós temos aqui retornando da Câmara Superior, nós temos aqui uma única... Quase que cai aqui. Nós temos aqui uma única questão a ser resolvida, que foi devolvida pela Câmara Superior, que é o item 3, que trata da deixar de pagar o imposto relativo aos exercícios 2012 por emissão de escrituração de notas fiscais eletrônicas referente à saída de mercadorias tributadas como isentas. A empresa vendeu o produto hospitalar Equipo como isento, baseando-se no convênio 1 de 99, que trata da isenção de produtos destinados à área hospitalar. No entanto, o produto em questão, Equipo, não está relacionado no citado convênio. Para a comprovação das infrações, foram juntadas uma série de documentos e o motivo que levou a Câmara Superior a anular a decisão anterior e determinar o complemento de julgado, anular parcialmente a decisão anterior e determinar o complemento de julgado, foi em razão dos laudos apresentados da autuada não terem sido devidamente apresentados, assim como as demais questões relativas a esse item. Doutora Elder, eu penso que é o quanto basta. Passo a palavra para o senhor. Ok, bom dia a todos. Muito obrigado, doutora relatora. O que se trata esse caso aqui? O que é o Equipo? Só para a gente ilustrar. Quando a gente, no hospital, recebe ali aquela dose de glicose, né? Então, fica aquela bolsa de soro, de glicose. O Equipo é aquelas cânulas que ligam essa bolsa à veia. Então, ele faz parte da linha arterial. É uma espécie de linha arterial. Então, é um equipamento que serve para infusão ou extração ligada às artérias do ser humano. Então, no hospital não se chama de linha arterial. O termo comum usado é Equipo. Então, o Equipo é uma espécie de linha arterial. E o que acontece? A autuação tratou o seguinte, olha, tratou como isento quando o tributado era. A isenção se trata de linha arterial, que está no NCM 90.18.99. O que não se observou e o que se explicou, e é o que disso que tratou o laudo,
é que o equipo é uma linha arterial. Então, na nota fiscal, saía, porque é comumente tratado pela indústria, por todo mundo que trabalha na área, como equipo. Então, a linha arterial é composta de vários elementos. Um desses elementos, uma dessas espécies, é o equipo. Então, quando o fiscal olhou e se deparou na nota fiscal com o equipo, falou: isso daqui eles trataram como isento quando era tributado. Então, foi isso que foi apresentado no laudo, tá certo? Demonstrando que o equipo se liga à artéria, se liga às veias para fazer a extração ou a infusão de elementos no corpo humano. Então, não se trata aqui de fazer alguma dilação em cima da interpretação da isenção. Não, se trata de entender exatamente do que se trata. É mais matéria de fato do que matéria de direito, né? Então, o que a gente apresentou, o que foi apresentado em laudo, foi exatamente isso, a demonstração de que o equipo é uma espécie de linha arterial, porque liga-se às artérias. Tá certo? Esse processo, quando teve o julgamento, não houve essa apreciação, recorremos à Câmara Superior, conseguimos demonstrar, né, que, de fato, essa matéria não foi analisada, mas o mais interessante também, o que é importante a gente pontuar, é que existia um outro processo idêntico, contra a mesma empresa, só que se tratava de outro período. A Câmara Julgadora deu provimento ao recurso do contribuinte, apreciou e analisou o mérito, analisou as questões, abordou essa questão do termo equipo, tá certo? Como linha arterial. A Fazenda recorreu para a Câmara Superior e o processo não foi conhecido. E esse processo já transitou. Esse foi o ano passado, esse julgamento. Então, já existe, na verdade, um paradigma favorável ao contribuinte, né? Então, o outro processo foi julgado na Câmara Julgadora, foi dado provimento e não foi conhecido pela Câmara Superior. Este caso, a Câmara Superior verificou que não foram analisadas as provas, não foi abordada a questão do laudo apresentado. Então, a gente agora tem a oportunidade de voltar e tratar desse tema, para colocar que, sim, o equipo é uma espécie de linha arterial. A legislação de isenção trata no Código de linhas arteriais, e que o equipo é um componente da linha arterial. Então, eu acho que, de forma sucinta, clara, né, é tentar esclarecer esse ponto para os senhores. Muito bem, doutor Helder, muito obrigada. Eu parabenizo pela sustentação. Doutor, esse precedente que o senhor menciona é o da 15ª Câmara Julgadora? Só pegar o número aqui. 15ª, isso. Relatoria da doutora Eliana Pinheiro Lucas Risto. Eu acho que foi vista dela, né? A relatora, acho que era a doutora Daniela, ela acho que foi uma vista da doutora Eliane. Se ela era relatora ou não. Isso, isso. Tá. É que, olha, os processos já tiveram vistas, e aí volta e devolve, e encerra mandato. Então, desculpa, eu não sabia de cor. Não, é só para confirmar, porque de repente tem outro processo que eu não que me escapou, porque eu achei realmente esse processo. Uhum. Deixa eu perguntar uma outra coisa, doutora. A fiscalização, num determinado momento, diz que a autuada, no ano de 2013, ela... eu não sei se houve uma alteração no NCM, mas houve sim recolhimento de CMS em relação a este equipo. Eu gostaria que o doutor me esclarecesse isso, porque eu vi que existe uma manifestação nesse sentido da fiscalização, mas eu gostaria que o senhor me esclarecesse.
Veja, a informação que eu tenho, tá certo, é que depois desses 2 autos que são de valores astronômicos e gigantescos para a empresa, a primeira reação da empresa foi, olha, passa a recolher, né? Vamos entender. Então, eles fizeram essa alteração, mas foi numa reação face à autuação monstruosa que eles receberam. Entendi. Posteriormente, voltou-se a tratar a equipe como linha arterial. Né? Aquele foi, né, doutora, a senhora imagina, né, o diretor financeiro, o diretor jurídico se depara, né, a vida inteira foi entendido o equipe como linha arterial, de repente, numa interpretação da fiscalização, lavra-se um auto, né, retroage 5 anos, lavra-se um auto gigantesco. Então, a primeira reação da empresa foi essa. Né? Posteriormente, foi quando assentou, falou, não, espera um pouco, vamos entender melhor onde estamos pisando, foram atrás de parecer, foram atrás de estudos, e aí se verificaram que não, realmente é uma linha arterial, não há dúvida de que é uma linha arterial. A questão é que o termo equipo é o termo coloquial usado nos hospitais, usado no meio médico. Entendi. Bom, doutor, esse processo, como o senhor bem disse, né, ele escapa um pouco à questão direito e é mais uma questão de fato, é uma questão absolutamente técnica. Além do laudo que o senhor trouxe, ainda tem parecer do Roque Carrasa, tem laudos, acho que da Unicamp e da... deixa eu trazer aqui, laudo... acho que da Unicamp e tem mais alguma... Eu fiz uma série de anotações aqui. E eu achei realmente esse processo que o senhor mencionou, da 15ª julgadora. Acompanhei esse processo até o julgamento pela Câmara Superior, né? Olhei todo o julgamento desse processo. Mas, em se tratando de um trabalho, de uma questão extremamente técnica, eu vou apenas ouvir a sustentação, não vou proferir voto hoje. Vou tentar trazer esse voto na próxima semana, já colocar na próxima semana. Eu queria ouvir o doutor, queria entender por que desse recolhimento desse período de 2013, porque aqui nós estamos falando de autuação de 2012. E como o julgamento aqui está restrito a este item, eu não posso esbarrar em outras questões aqui que já foram decididas pelo julgamento anterior e até mesmo pela Câmara Superior. Então, eu vou, sanadas aqui essas dúvidas, eu vou retirar o processo de pauta e trarei, se possível, na próxima semana. Se o senhor quiser acompanhar o julgamento, o senhor já sabe como proceder. Tá bem? Espero ter esclarecido a doutora de todos os pontos. Só finalizo dizendo que tá muito solidificado esse entendimento do parecer, tá certo? É uma questão muito mais técnica, né? Se a doutora examinar, existem até desenhos que mostram o equipo se ligando à linha arterial, tá certo? E que é uma espécie de linha arterial. O único ponto foi que na nota sai como equipo. Se o hospital recebe uma nota fiscal escrito linha arterial, podem ser várias coisas, vários elementos que compõem a linha arterial. Né? Então, o fiscal se baseou em cima da nota fiscal, do que estava descrito na nota fiscal, como equipo. Foi a partir daí que ele lavrou a autuação dele. Tá certo. Mas antes, eu vou perguntar se os demais têm alguma questão a ser submetida ao patrono, doutor Rogério, doutor Rubens, doutor Presidente, Odilo. Não? da minha parte, não. Eu acho que realmente existem pontos que a gente tem que aprofundar um pouco mais, pelo menos no meu modo de ver. Eu também vou aguardar o voto da doutora. Doutor Odilo, acho que congelou a imagem. Não? Então,
existe uma decisão normativa CAD que diz que questões de NCM seria competência da Receita Federal, né? Nós não podemos tratar de NCM, seria uma questão da Receita Federal, né? Então, se o convênio está em linha arterial, a isenção é linha arterial, né? Questões de CM é de competência da Receita Federal, mas, como os demais, eu aguardarei aí o retorno do processo. Obrigada. Doutor Odilo, representação? Presidente, eu só tenho uma questão assim que me gerou dúvida, uma questão para o patrono. O doutor Helder, eu dei uma pesquisada assim na internet para ver diferente, como é um assunto técnico, né? E eu achei assim vendas de equipo e vendas também de uma outra mercadoria chamada não da Santronic, tá? Na internet, pelo Google, uma mercadoria chamada kit linha arterial. Queria saber se é a mesma coisa, se não é, se o equipo ele se integra a esse kit. Enfim, se o senhor sabe esclarecer essa diferença, até porque também não quero abrir aqui também uma coisa que não é assim, no alto não tem essa mercadoria kit, né? Tem outra, é o equipo. Mas se o senhor souber esclarecer, aí eu acho que traria luz também aqui para a relatora, para a representação, para o juiz, enfim. Obrigado. Doutor Tiago, de fato, né, o que a gente entende, o que a gente defende é o seguinte, que a linha arterial é composta de alguns elementos, né? Em alguns lugares é vendido realmente como um kit, do qual o equipo é uma parte. O equipo é aquela mangueira que liga a bolsa, né? No caso de infusão, que ele liga a bolsa, ele leva o soro à veia, à artéria humana. Então, existem kits de hemodiálise, vários kits que tratam todos de linha arterial, por exemplo. Tá? E o equipo ela é essa mangueira, essa cânula, tá certo? Então, ela é parte da linha arterial. Então, não estamos aqui discutindo o NCM, nem querendo revogar qualquer questão de NCM. A questão é que os contribuintes, o mercado trata o equipo como essa cânula, que é um componente da linha arterial. Por isso, tanto que existem esses kits de linha arterial. Entendido, doutor. Obrigado, viu? Imagina. Doutor Tiago, a questão é técnica mesmo, né? É absolutamente técnica aqui, né? Para compreender exatamente esse produto, tanto que a contribuinte trouxe um laudo, um parecer técnico de um engenheiro, né, doutor? Isso. E o parecer do doutor Roque Carrasa, ele considera esse documento, esses pareceres técnicos, né? Ele leva em consideração esses pareceres técnicos. Mas realmente é algo absolutamente técnico, merece aí um estudo mais aprofundado. Desculpa. Não pode falar, doutor. Não, desculpa. Era só para esclarecer que a fiscalização, no momento da autuação, ela se valeu das notas fiscais. E na nota fiscal estava escrito equipo, e não linha arterial. Então, foi um cuidado que depois a empresa, naquele momento, tomou o susto, tomou a autuação, falou, opa, o que está acontecendo? Tá certo? Vou fechar a minha empresa. Passou a tratar como linha, era no corpo da nota. Linha arterial equipo. Era como estava. Se estivesse descrito de outra forma, talvez a fiscalização não tivesse lavrado alto. Porque a fiscalização se baseou no que estava descrito no corpo da nota. Se estivesse descrito no corpo da nota linha arterial equipo, teria o mesmo efeito, não faria diferença para o comprador, e para a fiscalização talvez ela olhasse e falasse, opa, está aqui no NCM. Então, o que a gente defende é o seguinte, que a fiscalização, naquele momento, da lavratura,
estaria, digamos assim, correta, porque não estava essa descrição. Mas depois, posteriormente, o que faz o contribuinte? Vem e prova que equipo é linha arterial. Então, tratou-se muito mais, a autuação, no momento que a fiscalização fez, não foi em cima de um trabalho para entender o NCM, para entender todas as linhas. Não, foi uma lavratura em cima da nota fiscal. Olhou 1, 2, 10 notas fiscais, retroagiu e desclassificou todas. E não foi em cima de um estudo que apontava que o equipo não é uma linha arterial, logo não poderia ter uma isenção. Então, a origem da fiscalização é importante também para entender o equívoco compreensível que o fiscal, naquele momento, cometeu. Perfeito. Bom, doutor, a lição de casa agora é minha. Então, eu devo retornar com esse processo o mais rápido possível. Vou ver se consigo encaixá-lo na próxima semana. E se o doutor quiser, então, acompanhar o julgamento, já sabe como proceder, tá bom? Obrigado, doutor. Obrigado a atenção de todos. Muito bom dia. Muito obrigada, viu, doutor? Bom dia para o senhor também. Deixa eu devolver aqui. Vou devolver para mim. Ok. Muito bem. Então, o processo 40.47.547 retornou para o relator. Vamos ver aqui. O próximo processo é o 40.93.857, Pol do Brasil. Processo de relatoria do Dr. Rubens e vista minha. Deixa eu só copiar aqui o voto. Só um minutinho. Só um minutinho, senhores, que deu uma zica aqui na hora de registrar. Acho que foi. Bom, senhores, o voto está disponível. Doutor Rubens, eu vou começar porque o doutor já, na sessão anterior, leu o voto, né? E eu gostaria de começar aqui justificando a razão do meu pedido de vista. Esse processo, lá nos idos de 2018, foi distribuído à minha relatoria e eu entendi naquele momento para o cancelamento do auto de infração. Esse processo foi objeto de recurso especial interposto pela Fazenda e a Câmara Superior acabou por anular a decisão por falsa premissa. Então, quando o Dr. Rubens procedeu à leitura do seu voto, me chamou a atenção essa anulação de um voto da minha relatoria, razão pela qual eu achei por bem analisar com mais detalhe
Primeiro, as razões dessa anulação, e segundo, até porque, como eu vou participar do julgamento, eu teria que me posicionar aqui a respeito do voto. Bom, então eu vou tentar fazer aqui uma breve leitura, doutor Rubens, só para não me estender mais do que o necessário, e a doutora Vanessa também. Então, pedi vista dos autos para melhor analisar tudo que foi concluído pelo ilustre relator, a quem rendo minhas homenagens. O voto zerado exibe um conteúdo muito bem fundamentado, como de costume, razão pela qual foi necessário muito estudo para que fosse possível minhas conclusões. Peço vênia ao relator para aproveitar o minucioso relatório, não havendo qualquer acréscimo a ser feito. Anteriormente, ainda enquanto eu integrava a extinta 10ª Câmara Julgadora, proferi o voto no sentido de cancelar o AIM, que foi objeto do recurso especial, provido em sessão de julgamento da Câmara Superior, anulando o decisum por falsa premissa. Trago aqui o teor, né, um trecho da decisão, destacando que incorreu em vício de utilização de falsa premissa, uma vez que considerou que os documentos apresentados pela autuada relativos ao Sintegra, CNPJ e CADESP, se referem ao estabelecimento destinatário das mercadorias, quando, na verdade, os documentos se referem ao estabelecimento matriz da empresa Anfolabor, outro estabelecimento que nenhuma relação tem com os presentes autos. Ao considerar relevantes os documentos que não tinham relação com a acusação fiscal, acabou julgando uma lide distinta daquela apresentada no auto de infração. Independente se a fundamentação da decisão proferida anteriormente foi baseada apenas nos referidos documentos mencionados no voto condutor, acima transcrito, o fato é que o acórdão foi anulado, me deixando livre para fazer as mesmas ou outras considerações acerca sobre o feito, desde que não esbarre no motivo que levou à anulação. A autuada é acusada de deixar de pagar o ICMS no período de maio de 2013 a dezembro de 2016, referente a operações tributadas como não tributadas. As mercadorias tiveram como destinatário o estabelecimento da autuada Anfolabor, CNPJ final 002, cujas atividades registradas na JUSESP, desde sua inscrição no CADESP, em 2019, são depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, e 2, carga e descarga. O fisco entende que foi utilizado indevidamente o tratamento tributário na incidência de ICMS mediante a utilização do CFAP 5905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, mas que a destinatária das mercadorias consignava em seu CADESP como atividades depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. As folhas 2437, o FR registrou o seguinte. Ele faz aqui uma série de apontamentos, ele diz, né, isso porque a atividade de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, não se insere no conceito legal de armazém geral, não se caracterizando como tal nos exatos termos definidos no decreto 1102 de 1903, emenda o depósito fechado que se destina exclusivamente ao armazenamento de mercadorias do contribuinte que mantém, conforme disposto no artigo 17 do regulamento. Bom, ele faz aqui mais uma série de apontamentos, e aí eu sigo lá no item 10. Pois bem, vejamos, as atividades empreendidas pela recorrente, está aqui, depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, comissaria, despacho de captação, tratamento e distribuição de águas, holding de instituições não financeiras. Para justificar as operações e análises, a recorrente aduz que, entre 2013 e 2016, emeteu para armazenagem mercadorias a empresa Anfolabor. Afirmou que contratou a empresa que realiza armazenagem de produtos, dentre outras atividades, juntando instrumento contratual formalizado entre a autuada e a destinatária das mercadorias, matriz e filial.
Notem, deixa eu abrir aqui um parênteses. A autuada, a matriz e filial constam desse contrato. E que descreve o seguinte, aí eu trago lá o item 1.1 do contrato. Prestação de serviço e armazenagem por parte da contratada para produtos e propriedades do contratante, identificados como kits de diagnósticos laboratórios. Sigo lá no item 14. De qualquer forma, de forma bem objetiva, pela simples leitura do instrumento contratual, é possível notar... repetir aqui de novo o instrumento contratual. Prevê as condições para armazenagem dos produtos da autuada, em razão de suas particularidades, assim como as questões fiscais, financeiras, etc. Como já mencionado, documento de folhas 2428 consigna as seguintes atividades empreendidas pela Alfolabor. KNAI, depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Carga e descarga. Esclarece a autuada que considerou a não incidência de CMS sobre a saída dos produtos com destino à armazenagem geral situado no Estado de São Paulo, nos termos do artigo 4º da Lei 6374. E assim, as notas fiscais relacionadas no presente aí não tiveram destaque do CMS, registrando a informação operação não tributada. Além disso, foram emitidas notas fiscais de retorno simbólico, observando as obrigações acessórias previstas no regulamento. De acordo com a autuada, observada a legislação pertinente, as mercadorias eram, então, remetidas aos seus clientes em decorrência da venda de mercadorias depositadas na empresa Anfolabor, considerada pela recorrente como armazém. A recorrente informa que a empresa Anfolabor foi autuada pelo fisco, aí número tal, pela emissão de notas fiscais eletrônicas relativas a operações tributadas emitidas como não tributadas, sem destaque de CMS, pois considerou que o contribuinte não se encontrava nas condições de armazém geral. Tal informação prestada pela recorrente é relevante, pois a referida empresa Anfolabor ajuizou a ação anulatória de débitos fiscais em trâmite pela segunda vara da Fazenda Pública, visando a suspensão da exigibilidade tributária e improcedência do referido aí. De acordo com a consulta pública por mim realizada no sítio de internet do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi proferida decisão favorável à Anfolabor, transitada em julgado, que anulou a exigência fiscal. Embora a referida decisão judicial não produza impacto direto nesses autos, pela leitura do quanto disponível no sítio internet do TJSP, a instrução processual foi no sentido de comprovar que a autuada se dedica... Aqui eu preciso só fazer uma correção, porque não é autuada, era autuada naqueles autos. Não é capaz de confundir aqui. Naqueles autos, se dedica a armazém de produtos, armazenagem de produtos e a inexistência de circulação de mercadorias, de modo a ensejar a incidência do imposto, razão pela qual eu não poderia deixar de mencioná-la, pois invocado em tese defensiva. Apenas para registro, as folhas tais consta a decisão liminar pleiteada pela Anfolabor. E só para justificar que nesses autos eu não encontrei a decisão definitiva, só fui encontrar lá no TJ. O que consta aqui, porque é um processo mais antigo, o que consta aqui foi a juntada dessa decisão liminar. Bom, as folhas 2514 consta da ficha cadastral o seguinte. Aí eu trago um trecho aqui da ficha cadastral lá de 2009, dessa empresa Anfolabor. Sigo no item 25. A consulta do CADESP juntada às folhas tais informa que a atividade econômica da empresa Anfolabor é armazém gerais, emissão de warrant. E isso foi feito aqui, e isso é da matriz. Essa consulta é da matriz, consta dos autos. A decisão recorrida destacou a irregularidade na documentação fiscal que caracterizaria a empresa Anfolabor como armazém geral,
Então, eu trago aqui da decisão monocrática, eu trago os itens 12, 13, 14, 15, 16, valendo destacar o item 14, o KNAI destinado aos estabelecimentos que realizam atividade de armazém geral é o código tal. Para obter esse registro, a empresa deve satisfazer perante a JUSESP as exigências previstas no Decreto 1102 de 1903. Esse é o maior destaque que eu dou aqui dessa decisão monocrática. Sigo lá no item 27. Vale ressaltar que o serviço de armazenagem não foi objeto de impugnação. A recorrente apresentou notas fiscais emitidas pela destinatária para comprovar o retorno das mercadorias e de serviços de armazenagem. É possível notar que constam informações de notas fiscais emitidas pela destinatária sobre as remessas de mercadorias da recorrente. Como excediço, o ICMS incide em operações de circulação de mercadorias com transferência de titularidade do bem e não incide nas hipóteses de remessa de bens e mercadorias para simples armazenamento. Portanto, a ausência de documentação específica prevista no Decreto 1102 levou o fisco a considerar a ocorrência de fato gerador de ICMS e a lavratura do presente AIM. Como mencionado, a razão do pedido de vista foi para melhor analisar as razões que levaram o relator a negar provimento ao apelo do contribuinte mantendo a AIM. Antes, porém, fiz uma busca de decisões que envolvem a mesma matéria e encontrei o AIM lavrado em face da mesma autuada, com decisão favorável transitada de julgado. Eu fiz aqui uma comparação do processo 493.857 e o 41.32984, são as mesmas acusações. Aqui a diferença é o período, e sigo lá no item 32. Comparadas as acusações, o voto proferido nos autos 41.32984 foi no sentido de negar provimento ao recurso de ofício interposto em face da decisão que cancelou a AIM. Nesse processo, a decisão monocrática foi um recurso de ofício em face da decisão monocrática que cancelou a AIM, e o recurso ordinário, o recurso de ofício foi negado provimento. Esse voto foi proferido pela primeira Câmara julgadora. Trouxe aqui o trecho do voto e destaco o seguinte, deste voto. O voto foi bem curto, bem sucinto. Nada obstante, tem para mim que o caso dos autos mais se assemelha ao acórdão proferido nos autos, processo 40.38.630. Foi julgado lá pela Câmara Superior e numa situação muito similar ao que está sendo discutido aqui, saindo vencedor o autuado naqueles autos. Vez que também aqui a prova de que o destinatário Anfolabar encontra-se inscrito no estado de São Paulo como armazém geral. Assim, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto de que o destinatário se apresentava como armazém geral estava escrita como tal, a única irregularidade teria sido gerada no presente AIM foi a de não possuir inscrição na junta comercial como armazém geral, ou seja, nenhuma das operações ou mesmo a situação fiscal do destinatário tiveram sua regularidade fiscal questionada nesses autos. Então, na linha adotada do acórdão proferido pela Câmara Superior, entendo que o recurso não merece ser provido. Bom, o que aconteceu neste caso que eu estou mencionando aqui da primeira Câmara? Consta um documento que não está nesses autos, que a Anfolabar, CNPJ final 002, ela alterou posteriormente. Ela fez as alterações e hoje, em consulta que eu fiz pela internet, no CAFDESP, consta sim a alteração cadastral para armazéns gerais e emissão de warrant. Então, eu falo aqui, né, que uma simples consulta pública do CADESP da internet é possível notar essa alteração. No entanto, o referido documento não consta dos autos. E só voltando um pouco nessa decisão lá da primeira Câmara, num determinado trecho, ele fala que, ainda que as operações tenham ocorrido, e essa é o que diz a fiscalização, que esta alteração foi posterior às operações, quer dizer, quando as operações ocorreram, essa alteração ainda não havia sido realizada pela Anfolabar,
essa decisão da primeira Câmara, ela diz que, ainda que tenha ocorrido em data posterior, as operações, o auto de infração deveria ser mantido o cancelamento. Bom, e aí eu sigo aqui. No entanto, o referido documento não consta dos autos e para evitar que se alegue no futuro decisão surpresa, considerando a decisão tomada pela primeira Câmara julgadora em sessão de julgamento do dia 28 de setembro de 21, quer dizer, uma decisão recente, voto pela conversão de julgamento em diligência para que a douta representação faça juntada do referido extrato do CADESP. Se vencida quanto à necessidade da conversão de julgamento em diligência, voto pelo cancelamento do auto. Isso, pois, como mencionado acima, existem elementos suficientes para o cancelamento, conforme já mencionado. Decisão tomada nos autos do processo número tal, transitado em julgado, favorável ao contribuinte. Aí, detalhe, essa decisão da primeira Câmara já transitou em julgado, não houve interposição de recurso. Transitado em julgado, favorável ao contribuinte, com acusações idênticas, tendo sido considerado que, à época das operações, a empresa Anfolabor não ostentava armazéns gerais no CADESP. Considerando a informação do CADESP, ainda obtida por consulta do sítio de internet da Cefaz, que a Anfolabor ostenta armazéns gerais, emissão Word, e mesmo que o documento não conste dos autos, a consulta acessível a qualquer pessoa e de pleno conhecimento do fisco. A consulta é. Operações realizadas pela autuada não foram impugnadas pelo fisco, sendo que os documentos dos autos que comprovam a remessa e o retorno de mercadorias consignando o CFOP 5905, em tese, ostentam a regularidade das operações. Quer dizer, ostentam a regularidade das operações dentro do que a contribuinte entendeu que eram isentas. Então, ela cumpriu, a princípio, ela cumpriu o que as suas obrigações. Serviço de armazenagem realizado pela empresa Anfolabor, não impugnado pelo fisco. E, de fato, isso não foi impugnado, não foi colocado em dúvida se foi ou não armazenado. A questão é que, em não sendo armazéns gerais, ela não poderia, as operações deveriam ser tributadas. E, por fim, registro das operações observados os ditames legais. Bom, por fim, consigno aqui que é o caso de aplicação da nova súmula 10 deste tribunal para limitar os juros da taxa Selic. E desta forma, voto pela conversão de julgamento em diligência para que seja juntado aos autos a consulta ao Sintegra. Se vencida, deixa eu só acrescentar aqui, quanto à conversão do julgamento em diligência, conversão do julgamento em diligência, conheço do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe provimento, cancelando o auto de infração. É como voto. Doutor Rubens, o senhor me deu um trabalho. Eu só vou deixar aqui a sugestão no seu voto, que eu imagino que o doutor não... Bom, enfim, a depender aí da sua manifestação, eu só vou deixar, então, a sugestão a respeito da súmula 10, porque quando foi proferido esse voto, se eu não estou enganada, a súmula 10 ainda não havia sido editada. Então, fica a sugestão aqui só de fazer, talvez, uma alteração. Eu farei a alteração, eu vou fazer um resumo aqui do meu voto, né, para que os colegas se lembrem do meu voto, né? Com licença, então, da presidente, eu vou fazer a leitura. Então, como já foi dito, trata-se daquela situação de saídas para armazém comum, utilizando-se de não incidência, né, como se fosse armazém geral. E o armazém geral ele tem algumas particularidades, né? A autuada traz algumas informações a respeito do estabelecimento matriz, mas esse estabelecimento não é o destinatário das operações que foram realizadas com a filial
descrição estadual tal. Tá bom? Então, vou só dizer que... Então, tá. O fisco juntou as folhas 2383 e seguintes as providências que o estabelecimento deve promover junto à JUSESP para obter a matrícula de armazém geral. Nada disso foi feito pelo estabelecimento destinatário. O seu CNAE no CADESP CNAE principal, depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Na JUSESP, esse estabelecimento, desde sua abertura, sempre teve como objeto depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. O autor, então, ele sustenta que todas as operações do presente AIM referem-se a remessas de produtos para armazenagem, sendo que tais operações são legalmente não tributáveis nos termos do artigo tal. Então, como exposto, essa afirmação não condiz com a realidade, pois apenas as remessas para um estabelecimento paulista, formalmente matriculado como armazém geral, deixam de ser tributadas, o que não se aplica às remessas para armazenamento em depósito de mercadoria. E a título meramente informativo, eu percebo então que o estabelecimento matriz, que não é o destinatário das operações, ele foi de fato um armazém geral entre 1998 e 2004, segundo seu cadastro na JUSESP. E a partir de então, houve alteração do seu objeto social, conforme as folhas tais, para alteração do objeto social da sede para depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. O autuado juntou cópia de alteração contratual do estabelecimento matriz, protocolada na JUSESP em 2016, onde se estaria incluindo a atividade da armazém geral em seu objeto social. Muito embora tal ato aparentemente não tenha se concretizado, haja vista a ausência desta alteração cadastral na JUSESP. Pelo contrário, em junho de 2016, o endereço foi alterado na JUSESP, conforme descrito no mencionado contrato de folhas tais, mas o objeto social da matriz não teve o armazém geral ali incluído. Na verdade, foi alterado para alteração do objeto social da sede para depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, aluguel de máquinas, etc. Então, a matriz, após 2004, jamais voltou a ser matriculada como armazém geral. Tudo isso exposto a título meramente informativo, porque as operações não tiveram como destinatário o estabelecimento matriz, mas o estabelecimento filial, que nunca, em momento algum, possuiu matrícula como armazém geral. Então, ainda que a matriz fosse, de fato, o armazém geral à época dos fatos, ainda assim o AIM seria mantido, pois o destinatário das remessas era e sempre foi um simples depósito de mercadorias para terceiros. Então, as remessas de mercadoria para o estabelecimento da Anfolabra, objeto desse AIM, eram normalmente tributadas, não estavam presentes as condições que afastariam a incidência do imposto, não sendo possível considerar fatores subjetivos ou estranhos ao ordenamento jurídico para afastar a incidência do imposto em operações que são tributadas por lei. Então, não se aceita a alegação do autuado de que a culpa foi da Anfolabra, que deixou de obter sua matrícula na armazém geral. Não, a responsabilidade é do contribuinte, é do autuado. E ele que tem a responsabilidade de destacar o imposto em operações tributadas. Na condição de contribuinte, cabia a ele averiguar se o destinatário das remessas era de fato o armazém geral, antes de simplesmente deixar de destacar o imposto nas remessas. Ninguém está dizendo que ele tem que fiscalizar o armazém geral, mas simplesmente consultar o cadastro, né? Se ele deixa de destacar imposto e diz que a culpa é do destinatário que não se cadastrou com o armazém geral, não faz sentido, né? E as ações judiciais movidas pela Anfolabra afetam apenas a Anfolabra, não sendo relevantes a esse AIM. Não se cogita afastar a aplicação de lei válida e eficaz no processo administrativo tributário, porque a lei determina a tributação dessas operações. A liminar que o autuado aponta tem como fundamento o fato de que, segundo a juíza de direito, não havia circulação jurídica de mercadoria, mas apenas física. Logo, não sendo o caso, a princípio de incidir ICMS sobre tais operações. Bom, sem comentários, né?
mas eu desconheço jurisprudência firmada nos tribunais paulistas no sentido de que o ICMS só incide na circulação jurídica de mercadoria, de forma a afastar o que determina o artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar Federal 8796. A Lei Candir, que diz o seguinte: considere-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ao contrário do que sustenta o autuado, o imposto incidente nas operações objeto de saída não foi recolhido aos cofres públicos, e estas saídas não se confundem com as saídas posteriores, por ocasião das vendas das mercadorias, que representam outros fatos geradores distintos. Então, essa é a minha posição, de que o destinatário das operações ele nunca foi armazém geral. A matriz, que não era destinatária dessas operações, foi armazém geral até 2004, mas não importa, porque não foi ela a destinatária das operações. Então, eu vou mudar o meu voto, tá? Eu vou dar o provimento parcial, ajustando os juros na Selic. Eu vou ver se eu consigo modificar o meu voto aqui. Eu já cliquei. Mas ele abre em branco. Então, eu vou ter que copiar o voto, colar aqui de novo. Então, eu vou pedir um minutinho aí, se a presidente quiser ouvir os colegas, eu vou já providenciando isso daqui. Obrigada, viu, doutor Rubens? Bom, vamos lá, passando a palavra para o doutor Rogério. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar os votos, tanto da presidente quanto do doutor Rubens, ambos os votos bem fundamentados e bem detalhados. Eu queria tirar só uma dúvida, presidente, com a patrona da empresa. Foi pago, existe comprovação em relação aos serviços, o pagamento dos serviços de armazenagem? Isso consta no processo? Que eu não achei. Existe, inclusive, esse processo, que ele está em segredo de justiça, mas o processo judicial da Anfolabo, que é o armazém geral, houve a perícia e foi constatada essa operação de prestação de serviço, e agora isso está a ser julgado no TJ. Não sei se foi julgado, mas consta, assim, no processo. Desde o começo, eu vou precisar ver as folhas, o processo é gigante, mas a gente comprova a prestação de serviço com o contrato e com o pagamento para o armazém. Tá. Presidente, Eu ok, doutora Vanessa. Era uma dúvida que, de certa maneira, a meu modo de ver, seria um plus em relação aos elementos que constam no processo. Presidente, eu particularmente tenho um posicionamento em relação a essa questão da exigência de inscrição do estabelecimento como armazém. Eu acho que a gente, no meu modo de ver, não pode, isso é um entendimento particular, nesse caso específico, ou em casos análogos, eu acho que a gente tem que analisar de forma conjunta as provas que estão nos autos. E aí, no meu modo de ver, já pedindo licença, particularmente eu não vejo necessidade de conversão do julgamento de leniência para a juntada do CADESP, né? Eu acho que essa questão da juntada do CADESP, no meu modo de ver, não é tão relevante. Por quê? Porque se está comprovado de que essas mercadorias foram remetidas para o estabelecimento da Anfolabo e que essas mercadorias, elas de fato tiveram retorno ao estabelecimento remetente, e que, de certa maneira, o estabelecimento Anfolabo não exercer qualquer outro tipo de atividade, a não ser o armazenamento das mercadorias, eu tenho para mim de que tenho a tendência de concordar com as conclusões que foram proferidas em seu voto vista.
Eu acho que essas são, no meu modo de ver, uma das questões que afastam a incidência do tributo. Eu não vejo fato gerador aí nessas operações. Com todo respeito ao posicionamento do Dr. Rubens, né, eu particularmente não consigo, de tudo que foi discutido e de tudo que foi apontado, os elementos do processo, não vejo sentido na manutenção do AI nesse ponto. Basicamente, são essas considerações que eu tenho, presidente. Obrigada, doutor Rogério. É um processo que me parece que escapa aí um pouco que estamos... Doutor Rogério? Perdi o doutor Rogério, cadê? Voltou? Perdi. Desculpa, doutor Rogério, que o senhor sumiu aqui do vídeo. É um processo que ele acaba fugindo um pouco ao que estamos mais habituados, e eu dei uma boa olhada na jurisprudência do tribunal. Inclusive, esse voto que foi anulado, que a Câmara Superior entendeu que o meu voto deveria ser anulado por falsa premissa, eu vi que houve uma discussão ali bem acirrada no momento ali da votação. E eu acompanhei ali alguns votos, pesquisei alguns votos. Mas eu não, como demandou muito tempo, foi em 2018, esse processo voltou agora, e eu achei esse processo da primeira Câmara julgadora, que me parece que tem uma situação bem similar, até porque as operações também, nesse caso, aquelas são mais antigas, mas nesse processo da primeira Câmara, pelo que eu pude constatar ali da leitura, também são operações que foram realizadas antes dessa alteração que eu encontrei aí no CADESP, mas esse documento não está nos autos, né, porque já é um processo mais antigo, que já teve aí também muitas idas e vindas. Então, me parece, né, que deveria pelo menos seguir aí na mesma linha do que foi resolvido lá na primeira Câmara. Bom, mas de toda sorte é a impressão que eu tive aqui do processo. Mas, bom, então, doutor Rogério, doutor Odilo. Eu vou acompanhar o voto da relatora pela diligência, porque se o doutor relator entende que é um questionamento importante, e considerando que há um registro aí no CADESP, onde constaria armazém geral e emissão de warrant, eu acho que trazer essa prova aos autos, ela é relevante. Então, eu vou acompanhar a relatora pela diligência. Bom, deixa eu ouvir primeiro, antes de devolver para o doutor Rubens, deixa eu ouvir a representação. Deixa eu ouvir a representação, então. Presidente, a nossa visão é muito semelhante à visão inicial do Dr. Rubens, né? De que o armazém ele precisa cumprir as formalidades, né? Justamente para ter todo um tratamento tributário atinente a armazém geral, né? Essas formalidades e ele realmente ser um armazém geral de papel passado, vamos dizer assim, né? É importante porque é realmente um benefício, né? É um tratamento especial, é uma regra de não incidência do imposto, né? Não é algo que a gente pode, assim, ao meu ver, flexibilizar, entendeu? Essa formalidade, do ponto de vista, principalmente do fisco, da fiscalização. Não tem como o fiscal, ele flexibilizar isso. Aquele fiscal que foi lá na empresa e fiscalizou, ele não tem como fazer esse juízo de valor.
né? Ele tem que ver, falou, é armazém, eu dou o tratamento de armazém geral. Não é armazém geral, eu não dou o tratamento de armazém geral, né? E a gente sabe que o tratamento de armazém geral ele não está restrito a essa questão da não incidência. Existem outras regras de substituição tributária e armazém dentro do estado, armazém fora do estado, ou seja, às vezes pode parecer que nós estamos dificultando por uma simples formalidade, mas não, existe todo um complexo de regras que o armazém geral tem que cumprir e o armazém que não é armazém geral não tem que cumprir também outras diferentes, né? Então, o nosso posicionamento é muito alinhado com o do Dr. Rubens, né? E, a meu ver, eu não sei, uma diligência também, se à época ele não era armazém geral, se o Dr. Rubens já mostrou aqui, né, aí no voto muito claramente, desde 2004, nem a matriz, nem a filial, nem ninguém era armazém geral. Eu não, particularmente, uma diligência nesse momento, eu acho que o processo está pronto para ser votado. É isso, presidente. Obrigada a representação. Eu dei a sugestão aqui na verdade, assim, o que vem do CADESP é uma informação posterior às operações, isso é fato, né? Mas, viu, doutor Rubens, eu tenho a impressão que a matriz, sim, ela era armazém geral. Não que faça diferença, acho que agora no processo, porque, na verdade, aqui é a filial, nós estamos falando da filial da Anfolab, né? A filial, realmente, ela não era, mas eu acho que a matriz, sim, porque tem, inclusive, documento nos autos lá, dizendo CADESP, que está nos autos da filial, sim, consta armazém geral. Mas eu acho que também foi exatamente por isso que a própria Câmara Superior... A senhora falou que a filial, que consta o CADESP de Desculpa. armazém geral na filial... Não, desculpa, a matriz. Tá, até 2004, sim. Então, ela consta lá dos autos, e foi exatamente por isso que a Câmara Superior acabou julgando, anulando a decisão por falsa premissa. Mas, de toda sorte, assim, a informação que vier do CADESP atual da filial, que hoje, sim, ela consta como, e eu não sei a partir de quando, né? Acho que essa informação não está lá no CADESP, a partir de quando foi feita a alteração, não sei se a doutora sabe dizer, mas certamente foi depois das operações. Inclusive dessa decisão aí que foi tomada pela primeira Câmara, porque isso é falado, inclusive, na decisão da primeira Câmara. Então, o doutor Rogério, só para a gente aqui otimizar, o doutor Rubens vota pela manutenção do auto. Assim, só contrapondo, né, desculpa. a questão... Desculpa, presidente, te interromper. Não, é rápido também. É a questão, assim, eu sempre me pauto pela lei, né? Em algumas situações muito extremas, a gente pode ver algumas situações, assim, que a aplicação da lei, ela resulta numa injustiça tão tremenda que a gente vê alguma coisa. Mas, de qualquer forma... nós aqui afastarmos tributação de operações que a lei determina que é tributada é uma coisa que é um passo, é um limite que eu não ultrapasso, porque eu acho que já está muito, que já é além da nossa competência, né? Nós dizemos, não, olha, eu entendo, eu acho que isso aqui não deve ser tributado, apesar de que a lei determina que é, então isso eu não faço, assim, no processo administrativo, eu entendo que não está na minha competência, então eu entendo as razões, mas eu entendo que não está no meu alcance afastar incidência de imposto que a lei determina que está incidindo, eu não posso fazer isso. Então, nesse ponto é que eu me firmo aqui na minha posição. Obrigado. Entendo, doutor Rubens, e concordo, tá? Mas o que está me levando aqui são essas decisões, e a própria Câmara Superior me parece que tem alguma tendência nesse sentido. Mas, certo. Doutor Rogério. Presidente, em relação à questão da diligência, eu expus o meu posicionamento em relação à desnecessidade da juntada. Mas, se a decisão, enfim, que a presidente
estiver baseada no CADESP, eu acho que até para, eventualmente, para a gente evitar eventuais discussões relativas à ausência dessa comprovação nos autos, eu acompanho a diligência. Muito embora, como eu disse, no meu modo de ver, outros elementos, que são a questão das operações em si, me convencem do cancelamento do AIM, independentemente se estava inscrito ou não como armazém geral. Né? Então, eu queria só expor esse posicionamento e eu acho que talvez a gente primeiro vai ter que sanar essa questão da diligência, né? Posso fazer uma consideração? Pois não, doutora. É rápida. Quando tudo começou com essa empresa, a Anfolaber ela perdeu o prazo da defesa administrativa e foram para o Poder Judiciário numa ação de mais de 107 milhões de reais. E essa ação ela evoluiu muito. Eu tenho juntado no processo as evoluções. O problema agora não consigo mais porque é segredo de justiça, eu tenho que sempre pedir para a empresa. Mas o fato é, já estamos em fase, teve a perícia, enfim, a sentença, como eu já disse, favorável para a Anfolaber, que é o armazém geral em questão. O outro processo da empresa que foi citado, de sustentação oral por mim, da outra Câmara, ele foi anulado e depois houve reconhecimento da representação fiscal e sem apresentação de recurso. Ele tramitou super rápido. Esse, por ser, acho que um valor maior, ser mais antigo, acabou que demorou mais. A intenção da empresa de permanecer discutindo no TIT foi justamente por essas discussões que nós estamos tendo agora e por conta de ser tão caro o acesso ao Poder Judiciário num assunto que pode ser resolvido na esfera administrativa de uma forma técnica, rápida e muito mais produtiva, enfim, economizando o tempo de todo mundo e também o dinheiro da Fazenda, porque vai ter que pagar honorários para os advogados da parte contrária, porque certamente no Poder Judiciário iríamos ganhar, né? E assim, então, eu só queria ressaltar para os senhores que não foi juntado no processo do auto de infração anterior, mas foi mencionado na sustentação oral. Que pena que depois eu não juntei os memoriais, mas se na diligência eu também puder juntar isso, está ótimo. E foi regularizada pela empresa essa questão da matriz. A matriz sempre foi armazém geral, da filial ser armazém geral, certo? E, por fim, rapidamente, existe no processo todos os contratos de prestação de serviço e o pagamento da prestação de serviço. Então, se da minha parte eu puder trazer algum documento novo que vá contribuir com a discussão de se tratar de mera formalidade e de materialmente a operação está comprovada, eu fico às ordens. Obrigada. Doutora, só uma Obrigada. Acho que questão. nós perdemos o Rogério. Aqui a doutora falou que a matriz sempre foi armazém geral, mas o que está nos autos diz o contrário, que em 2004 ela deixou de ser armazém geral. Mas depois ela voltou a ser, não, doutor? Em Não voltou. 2006 ou 2007? Não. Eu consultei na hora de fazer o voto, argumentando porque as operações não tiveram como destino a matriz, mas valia a pena uma análise, né? Só para não ficar coisa. Então, eu peço a senhora para examinar esse ponto aí com mais detalhes, tá bem? Viu, doutora? Só enquanto a gente aguarda que o doutor Rogério voltar. Voltou. Voltou, doutor Rogério. Só aqui, doutora, a doutora menciona um processo, foi mencionado aqui um processo que a Anfolaber moveu, inclusive eu menciono esse processo, foi esse processo que eu pesquisei lá no TJ, por curiosidade, porque eu gostaria de saber se eventualmente era uma ação declaratória, mas não era uma ação declaratória. Era uma ação que visava lá o cancelamento de um determinado auto de infração e esse processo judicial, inclusive, já transitou em julgado, já está em fase de cumprimento de sentença. Não sei se tem outro, pelo menos não encontrei aqui nos autos outro processo, outra ação, mas a que eu menciono foi essa do cancelamento. Eu achei interessante embora essa ação que eu estou aqui, que eu fui pesquisar por mera
curiosidade minha, ele não tem efeitos nesse processo. Mas achei interessante, porque lá a decisão, tanto de primeira quanto de segunda instância, fala exatamente desta condição de armazém geral que a Anfolaber ela ostenta. E essa ação foi proposta pela filial, né? Então, por isso que eu fui lá dar uma olhada. Bom, senhores, eu acho, então, prudente que venha esse CADESP para os autos, doutor Rogério. Talvez seja melhor, né? Porque esse processo certamente vai voltar para a Câmara Superior. Caso meu voto seja o vencedor e a minha tendência... enfim, eu já manifestei aqui meu voto, mas de toda sorte eu acho que, independente da juntada ou não, o resultado vai ser o mesmo pelo cancelamento do auto de infração. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o final, eu vou colocar aqui nem vencido. Olha, voto pela conversão de julgamento e diligência para que seja juntado aos autos a consulta se integra da Anfolaber, filial, pela dota representação. Vou dar trabalho para representação. Pela dota representação. Retornando em seguida para processo. E aí abre prazo automaticamente para o contribuinte, mas acho que o contribuinte não tem nem muito o que se manifestar aqui. Então, eu vou colocar aqui conversão do julgamento em... Deixa eu só falar essa aqui. Ó, de novo. Não conhecido, não. Comitê de julgamento em diligência, registrar o voto. Pronto, acho que agora eu, então, fiz uma alteração para conversão de julgamento em diligência para a juntada para que seja juntado aos autos. Consulta se integra, não, é o CADESP. Atual, consulta atual do CADESP, da empresa Anfolaber. Tá claro assim, representação? Seria bom especificar qual estabelecimento. Filial. O quê? Eu coloquei aqui, Anfolaber filial. Então, tá eu acho que eu vou colocar o CNPJ e a inscrição dela. Espera um pouquinho, que eu copio aqui, ó. Anfolaber, final 002, inscrição. Eu vou colocar aqui no final, viu? Para não dar... Coloquei o seguinte. Desta forma, voto pela conversão de julgamento em diligência para que seja juntado aos autos consulta
atual do CADESP da empresa Anfolabor, armazém de produtos químicos, inscrição estadual número tal, CNPJ tal, NIR tal, pela douta representação fiscal, retornando os autos em seguida para prosseguimento do julgamento. É como voto. Tá claro assim, doutor Tiago? Sim, está claro? Ok. O trabalho é seu, então... E outra, né? É a empresa destinatária, não tem como errar, né? Sim. Só um pouquinho, deixa eu só copiar aqui de novo. Ok. Registrar o voto. Pronto. Pronto, agora sim. Posso encerrar debates? Ok. Obrigada. Vamos lá, encerrar debates. Verificando o quórum. Espera aí um pouquinho, doutora, que nós ainda vamos votar. Iniciando a votação. Ok, então o processo 40.93.857, o julgamento foi convertido em diligência. Julgamento, ok. Agora sim, doutora. Julgamento encerrado. Agora, doutora, eu falo isso, doutora, porque uma vez eu estava lá na... Não sei se acho que foi na 16ª. E aí eu ainda estava fazendo os registros do voto, a advogada se levantou e saiu. Ela já tinha ouvido o resultado. E deu um creque lá no sistema, eu não consegui registrar o voto. E aí eu saí ali no corredor atrás da advogada, ela já tinha ido embora. Fui buscar a advogada lá embaixo. Falei, peraí, doutora, vai ter que voltar aqui de novo, porque eu não consegui encerrar aquele julgamento. Tive que chamá-la de volta. Bom, enfim, foi uma correria atrás da advogada. Então, por isso que eu pedi para a doutora aguardar Não, aí. obrigada. Só para Eu não peço ter... desculpas aqui, eu estava tão ansiosa para deixá-los já à vontade, porque eu sei que vocês têm outros julgamentos na pauta, que eu me antecipei. Eu agradeço, obrigada. Obrigada, doutora. Bom dia para a senhora, bom Tchau, final de bom semana. dia. Para vocês também. Tchau, tchau. Bom, senhores, agora nós temos mais dois processos. 40.44.005, Cooperativa dos Cafeicultores da Média Sorocabana, processo de relatoria do Dr. Rogério. Antes de continuarmos, pergunto se alguém quer parar para pegar um cafezinho, 5 minutos, seguimos direto. Vocês decidem. Presidente, da minha parte, eu acho que os dois processos são bem tranquilos, enfim, não muito complexos. Opinião, mas, obviamente, pela maioria. Tocamos o bonde, Então, presidente. ótimo. Vamos Então, em frente. doutor, eu vou deixar aberto aqui, então eu vou pedir só um segundinho, enquanto o doutor faz o registro, eu volto em um segundo, pode ser? Nós vamos, eu acho que já está aberto, inclusive, viu, doutor? Pode registrar o seu voto. Um minuto que eu já volto aqui. E é multiolhos, doutor Rogério? Multióleos e cromais. Isso é esquema Sina. Isso aí. Faróleo, multióleo.
O autuado quer um julgamento em diligência para que seja diligenciada a empresa Sina para confirmação da entrada dos produtos. Ai, ai. Doutor Rogério caiu? Ah, não, ele está aqui. Tá Pronto, conosco. gente, desculpa, mas eu não resisti a pegar um café, doutor. Foi mais forte do que eu. Por favor, doutor. Presidente, esse auto de infração, um minutinho só, ele contempla um item consistente na emissão de notas fiscais eletrônicas na saída de mercadorias, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, uma vez que os destinatários indicados nos documentos fiscais, cromais e multióleos, encontram-se inaptos no cadastro de contribuintes do ICMS de São Paulo, com data anterior ao da emissão dos documentos fiscais. Esse processo, só uma observação rápida, esse processo, ele teve a decisão de primeira instância e uma vez a decisão em recurso ordinário anulado por conta de insuficiência na análise de todas as provas que foram apresentadas. Bom, já adentrando no meu voto, a autuada, ela alega inicialmente a nulidade da decisão, pois relativamente aos pagamentos, além de ser contraditória em relação às provas constantes nos presentes autos, inova quanto aos cheques, e que faltaria motivação, fundamentação no tocante à entrega das mercadorias, as quais foram realizadas por conta e ordem das compradoras. No mérito, diz que foi comprovada a efetividade das operações realizadas através de ordens comprobatórias de movimentação de veículo, carga, balança e as ordens de carregamento, da consulta realizada junto ao Sintegra e da existência de emissão de documentos de DANFIS, as quais atestam a efetiva retirada das mercadorias pela destinatária. Relativamente a essa preliminar de nulidade, eu entendo que ela é improcedente, já que a decisão de piso não faz menção aos ditos cheques, não existindo, assim, alegada inovação. Da mesma maneira, não vislumbra a ausência de fundamentação, motivação em relação ao transporte das mercadorias, por conta da decisão recorrida, convencida de que a real destinatária das mercadorias era a empresa Sina, irrelevante se cogitarem operações por conta e ordem. Aliás, eu até cito aqui que a decisão de primeira instância, com base na posição deste egrégio tribunal, firmada no entendimento já consolidado pelo STJ, acerca da necessidade da comprovação da veracidade das transações comerciais, analisou as provas contidas nos presentes autos e concluiu pela ausência de boa-fé da autuada. Das razões, presidente, eu rejeito a preliminar de nulidade arguida. No mérito, tratando-se de infração fiscal consistente na emissão de documentos fiscais, consignando declaração falsa contra estabelecimento de destino, eis que o destinatário se encontra inapto por constatação de simulação de existência dos estabelecimentos ou das empresas, bem como do quadro societário, entendo ser aplicável ao presente caso a súmula 509 do Colégio Superior Tribunal de Justiça, ainda que não trate de acreditamento indevido. Por outro lado, se disso que, uma vez constatada e declarada a irregularidade dos estabelecimentos adquirentes, a investigação sobre o real destinatário das mercadorias e a comprovação da lisura das operações torna-se necessária. E aqui no meu voto, cito a questão da posição deste tribunal em relação à retroatividade dos efeitos da declaração de idoneidade, em razão da constatação de simulação da existência do estabelecimento. Faço também uma menção sobre a posição deste tribunal sobre os requisitos, os elementos quanto à comprovação da boa-fé. E adentrando na análise
dos elementos constantes nos autos, trato, em primeiro lugar, sobre a questão do Sintegra. Eu falo no meu voto que não há comprovação de que a recorrente tenha consultado antes ou nas datas em que realizadas as operações objeto de fiscalização o Sintegra das referidas empresas, sendo que a pesquisa ao Sintegra de folhas 692, que diz respeito à Sina, é imprestável. Trato também no meu voto, presidente, a questão da alegação, no sentido de que a simples emissão de documento fiscal já comprovaria aí a lisura das operações. E aí eu digo e faço menção em relação à cláusula 6ª do AJUS-CNF 7/2005, que diz o seguinte: por ocasião da recepção de cada nota fiscal eletrônica pela Secretaria da Fazenda para fins de autorização de uso, é feita apenas uma validação de forma do respectivo documento. Assim, quando uma nota fiscal está com seu uso autorizado pela Cefaz, significa simplesmente que este órgão recebeu uma declaração da realização de uma determinada operação comercial a partir de determinada data e que verificou previamente determinados aspectos formais daquela declaração, não havendo, pois, a convalidação legal das operações supostamente praticadas. Além disso, digo no meu voto que não há qualquer documento sobre tratativas comerciais, orçamentos com as empresas Cromais e Multióleo, sendo certo que os contratos apresentados são apócrifos. A propósito, nota-se que os contratos firmados com a Cromais e a Multióleo possuem idêntico formato, o que no contexto dos fatos aqui analisados causa estranheza. Quanto ao transporte das mercadorias, a par dos argumentos da recorrente sobre a cláusula FOB e a retirada por conta e ordem, é fato inegável que a real destinatária das mercadorias era a Sina Indústria de Alimentos, conforme se observa pelas ordens de movimentação de veículos, carga e romaneios. Aliás, chama a atenção o fato de que alguns transportes foram realizados por Transina Transportes, a qual possui o mesmo endereço da destinatária Sina Indústria, Rua Felicíssimo Antônio Pereira, conforme se observa pelos documentos de folhas 246, 250 e 253, dentre outros. Em relação aos extratos bancários e aos comprovantes de operações, embora possam, no primeiro momento, comprovar os pagamentos, estes, por si só, não demonstram a lisura das operações. Diante disso, não é possível concluir com a segurança que o caso requer que as transações comerciais realizadas pela recorrente com as empresas Cromais e Multióleos efetivamente ocorreram, tendo a decisão de PIS, ao meu ver, observado estritamente a orientação firmada pela Câmara Superior deste egrégio tribunal, a qual, como disse, está baseada num posicionamento consolidado pelo STJ. Especialmente no tocante aos requisitos cumulativos e atos à demonstração da boa-fé. Quanto aos pleitos para conversão do julgamento de diligência e prova pericial contábil, a parte de existir previsão legal na Lei 13.457/2009 em relação à prova pericial, entendo ser injustificável tais providências na medida em que não há dúvidas de que as mercadorias adquiridas foram destinadas à Sina Indústria de Alimentos, ainda que tenham figurado como adquirentes da Cromais e a Multióleo. Por fim, Excelência, eu acolho a manifestação da representação fiscal quanto à aplicação dos juros com base na taxa Selic nos termos da nova redação da súmula 10 deste tribunal. Das razões, eu conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para limitar a taxa de juros de mora nos termos do enunciado de súmula 10 deste tribunal. É como eu voto, presidente. Doutor Rogério, parabenizo pela análise e pelo voto. Doutor Rubens. Eu acompanho o doutor Rogério. Doutor Odilo. Também acompanho o doutor Rogério. Representação, alguma observação? Parabenizo o doutor Rogério e sem demais considerações. Obrigado. Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu vou encerrar debate, registrado conhecido.
Doutor Rogério, eu acho que é parcialmente provido, né? O registro. Que eu acho que o registro aqui está como não provido. Eu vou abrir novamente. Tem razão, presidente. Ok. Encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 40.44.005, recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar o julgamento. Bom, senhores, então, agora o último da pauta, 41.820, Verquímica Indústria, processo de relatoria do Dr. Rogério. Dr. Rogério, não temos inscritos para acompanhar ou para realização de sustentação oral. Presidente, esse auto de infração ele contempla dois itens, são dois itens idênticos, é o não pagamento de ICM por escrituração de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como não tributadas. A defesa do contribuinte, ela é bem objetiva e, de certa maneira, genérica. Ela faz uma alegação de erro em seu sistema contábil, enfim. E pelo que eu pude constatar, a insurgência é mais especificamente em relação ao item 1, e que, portanto, desculpe, eu acabei confundindo aqui. A argumentação ela é bem genérica, como eu disse, mais pautada em erro em um sistema contábil, e ela faz uma alegação que o auto de infração não poderia ser lavrado por conta da existência deles possuírem saldo credor no período fiscalizado. Relativamente a essa questão do saldo credor, eu tenho um posicionamento de que essa argumentação é subsistente por conta da forma de constituição do crédito. Eu entendo que a questão do crédito tributário constitui auto de infração, ele tem uma forma de constituição, o que não se confunde com a formação do saldo credor. E que também faço no meu voto que, eventualmente, a própria legislação ela permite, eventualmente, a utilização do saldo credor para pagamentos de autuação, se for o caso. Então, eu afasto essa questão do saldo credor em conto de contas. Um ponto que eu acabei esquecendo aqui, eu também afasto essa questão do erro sistêmico na medida em que eu entendo que não constitui motivo suficiente apto para afastar as acusações fiscais, na medida em que as infrações decorrem inegavelmente da inobservância de normas de caráter objetivo. Por fim, Excelência, em relação à questão do 10, eu estou acolhendo por conta dessa nova redação, ou melhor, em relação aos juros, estou acolhendo em relação à nova redação da súmula 10. Aliás, presidente, eu preciso só retificar também aqui o registro do voto que eu acabei colocando como não provido. Eu ia falar isso agora.
Então, habilitar. Bom, doutor Rogério, parabenizo então pelo voto e pela análise. Já abri aqui para a sua edição, só do registro. Penso que o doutor abordou aí todos os pontos. Doutor Rubens. Não, o voto é impecável, doutor Rogério, e eu acompanho. Doutor Odilo. Também verifico que foi feita uma análise minuciosa do assunto e acompanho o relator. Representação. Parabenizo o doutor Rogério e pelo voto e sem outras considerações. Obrigado, presidente. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então, o processo 41.41.820, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar a votação, encerrar o julgamento. Muito bem, senhores, então, todos os processos votados. Agradeço a todos pelo empenho e dedicação de sempre, pelas discussões que tivemos. E vou, então, dar por encerrada a sessão da 10ª Câmara Julgadora do dia 18 de novembro de 2022. Vou pedir a gentileza do Jailson encerrar a gravação.